Bom dia, meus caros, minhas caras, por estarem aqui conosco. Nosso terceiro Gel Day, um evento que nós decidimos criar aí um tempo atrás, com o objetivo de trazer mais conhecimento, mais informações sobre esse mundo do carbono verde, o mundo dos combustíveis e de transição energética, né? Esse ano a gente se dedica muito a falar da transição energética e do carbono verde como solução, desde o biometano e da energia elétrica proveniente do biogás, que é algo já realidade, e também falarmos dos combustíveis avançados. Então, o avanço dessa indústria, que já é inovadora no Brasil e no mundo. E gostaria de convidar para iniciar o evento o fundador da GEL, o presidente Alessandro Gardeman. Obrigado, Dante. Ele já me deu uma bronca que eu preciso começar a falar pouco e falar rápido. Eu queria primeiro parabenizar todo o time da GEL, Bárbara, aqui em teu nome. Uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pela organização. É um desafio. Também o meu presidente do Conselho, Bernardo, uma grande honra estar aqui. Obrigado pela contribuição. Essa construção em conjunto que a gente vem fazendo já nos últimos 3 anos. A GEL tem 15 anos, mas deu uma acelerada nesses 3 anos. Nada melhor que um chefe que puxa para a gente acelerar. Obrigado, pessoal. É cedo, 9 horas, já estamos com quase a casa cheia aqui. Então, obrigado por terem acordado cedo. E acho que a GEL, a gente tentou trazer um pouco de tudo que está acontecendo no setor de biogás no Brasil e no mundo. A GEL evoluiu muito, né, nesse último ano. Acho que a gente está indo para o terceiro Gel Day. Esse é o terceiro Gel Day. É uma evolução constante, né? Às vezes as pessoas criticam a gente que a gente está mudando rápido demais, mas é que o mundo está mudando rápido demais. A gente fez uma pequena mudança no nome da GEL. E a gente deixou de ser Biogás e Tech e virou Biogás e Carbon. E para nós, não que a gente vai deixar de ser, vai passar a ser menos tecnologia. Acho que, pelo contrário, é mais tecnologia. Mas, por outro lado, nós temos aqui um especialista em energia elétrica, o Rogério Zampronha. Hidrogênio, energia elétrica, todo mundo vai ter, no mundo inteiro. E, provavelmente, talvez em lugares até melhores que o Brasil. Agora, acesso a carbono concentrado, eficiente, renovável, carbono biogênico não vai ter. E eu acho que isso é a grande responsabilidade do Brasil, é de construir e mostrar essa solução. Eu acho que isso é uma das coisas que a GEL está se propondo a fazer. Então, a gente vai continuar sendo o principal desenvolvedor de projeto de biogás eficiente do Brasil. Não vamos perder isso de vista, vamos continuar tendo essa ambição, vamos continuar trabalhando e lutando para fazer isso acontecer rápido. Levar gás por caminhão, Fábio, injetar gás no duto, levar gás no Brasil inteiro. Isso nós vamos continuar fazendo. Substituindo diesel, GLP, dando solução renovável com 90% de redução de emissões com tecnologia existente. Mas, por outro lado, nós vamos continuar com a nossa ambição. Ano que vem, nossa planta de querosene de aviação sustentável vai estar funcionando. No terceiro trimestre, vamos estar fazendo amônia verde junto com a Yara, né, Renata? Projeto industrial, comercial, talvez primeiros do mundo, de fato, de amônia verde acontecendo. A gente não está dando muita bola para as coisas que estão acontecendo, mas, de fato, são coisas transformadoras. Uma usina de cana em Piracicaba, usando rede de gás natural existente, para produzir amônia verde numa fábrica de amônia existente em Cubatão. Isso é a cara do Brasil. Isso é o Brasil, né? Então, e nós vamos também produzir metanol verde a partir de biogás, comercialmente, em escala industrial. Vamos precisar de muito capital, vamos precisar de muita gente boa no time, muito orgulho de todo o time que a gente tem. O Bernardo deu risada. Rindo ou chorando, Bernardo? Mas vamos precisar de muita gente boa. Estamos muito orgulhosos com todo o time da GEL que a gente está construindo. Somos hoje quase 140 pessoas, 10 PhDs ou 8 PhDs,
mestrandos a torto e direito, uma molecada nova entrando com muita vontade de fazer, montando empresas parceiras. Daí a turma da Resolve, que é uma empresa que resolve biogás também, que quer solucionar um monte de coisa dentro do cliente a partir de gás, e também fornecendo equipamento. Então, a gente está com bastante vontade de fazer acontecer e acho que a hora é agora. Então, por favor, todos os parceiros que queiram fazer biogás, também queria fazer o pessoal da Crivellaro, que a gente, acho que cadê o Tiago, Marcelo? Nossos sócios e parceiros. Uma planta também revolucionária, primeira do Brasil, usando resíduo industrial orgânico para fazer biogás, biometano, energia elétrica, na Grande São Paulo. Acho que é a primeira unidade do Brasil, 500 toneladas dia. Acho que tem muita coisa, vocês vão ver algumas fotos aqui no fundo de tela. E eu agradeço a todos a presença e um bom evento a todos. E a gente está à disposição, vamos fazer negócio, gente, vamos fazer planta, procurem a gente, conte com a gente. Obrigado, um abraço. Obrigado, Alessandro, pela sua mensagem, que inspira a indústria e todo o time GEL e o mercado. Aqui a ideia hoje é mixar um pouco dessa visão de futuro que ele traz, dos combustíveis avançados, com que hoje já tem de realidade, com experiência, que é a produção de energia elétrica pelo biogás e a produção do biometano em escala para competir com todos esses combustíveis que a gente conhece. Então, aqui é um mix de futuro e presente. E, para começar, o primeiro bloco é um bloco de inovação. Gostaria de convidar o professor Eduardo Falabella de Souza Guiar, que é, além de mestre e doutor, e titular do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química. É uma pessoa que transforma a indústria no Brasil. Seu trabalho transcende o conhecimento de muitos, e é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu comecei, como sempre, de uma maneira inusitada, né? Citando um poema clássico do nosso grande poeta Olavo Bilac. E por que eu comecei com isso? Porque, na verdade, fazer Química Verde, como eu faço, eu fui coordenador da Rede Brasileira de Química Verde, é ouvir estrelas, né? É buscar um caminho que muitas pessoas não buscaram ainda, né? E que algumas estão buscando, como é o caso da GEL, de uma maneira brilhante, eu diria, tá? Então, esse é o futuro do mundo e as pessoas têm que acreditar nisso. Mas, para desenvolver rotas verdes, as pessoas têm que amar, né? Amar significa o quê? Gostar de alguma coisa que eu estou fazendo, acreditar naquilo que eu estou fazendo. E essa é a minha proposta hoje para vocês, para tentar chamar a atenção para a importância do carbono verde, né? Eu fui durante muitos anos consultor da ONU, das Nações Unidas, para a área de rotas sustentáveis, tá? E numa época, quando eu comecei, há vários anos lá na ONU, o nosso comitê nós éramos poucos,
de alguns países e as pessoas não acreditavam na gente. E nós, justamente por amor àquilo que a gente fazia, né, nós começamos a ensinar aos países, de uma maneira geral, a ouvir estrelas, ou seja, a acreditar no carbono verde. Tá? E aí, essa é a primeira... Essa é a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês, né? Por qual motivo devemos usar carbono verde? Né? Eu acho que cada um de nós deve se fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que se repete ao longo do tempo, né? E antes de eu começar a apresentar a parte mais tecnológica, eu sou um homem de tecnologia, né? Fui muitos anos da Petrobras, fui gerente de uma área de renováveis na Petrobras, tá? Na verdade, eu queria deixar para vocês um conceito importante que muitas pessoas, às vezes, desconhecem, né? Ou seja, qual é a importância do carbono verde? É uma importância muito maior do que a parte puramente tecnológica, que é o que eu faço no meu laboratório, né? Eu tenho, hoje em dia, na UFRJ, um laboratório, eu tenho uma visão, apesar de eu ser um professor acadêmico, né, eu tenho uma visão totalmente industrial, que como eu vim da indústria, né, eu montei um laboratório e uma planta piloto justamente para estudar as transformações de gás natural e biogás. Tá? Mas vamos tentar entender, numa visão mais panorâmica, a importância do carbono verde. E, para isso, eu preciso dizer o seguinte, vocês vão me permitir filosofar um pouquinho sobre moral e ética. Tá? Então, vamos lembrar aqui o que diz, digamos, o que a literatura diz a respeito de moral e de ética. Né? Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser. Já a moral tem-se origem no latim, derivando da palavra mores, que significa costumes. Tá? O grande pensador Nietzsche, né, ele coloca um conceito muito importante. Ele diferencia moral de ética. Muitas pessoas confundem moral com ética. Então, Nietzsche dizia o quê? A moral é uma criação humana, imposta pelo dragão dos valores, aquele que diz, du sollst, em alemão, tu deves. Então, a moral é o que vem de fora, tá? É o que nos é dito, assim deve ser. A ética não. A ética é uma condição do indivíduo, uma decisão dele quando ele diz, ich will, assim eu quero. Tá? Então, existe uma diferença entre moral e ética, e vocês já vão entender por que eu estou falando nisso. Tá? Por favor, não se assustem. E aí vem o outro conceito, que é o conceito de sustentabilidade. Né? O que é a sustentabilidade? Ela é um conceito que foi criado a partir do famoso relatório Brundtland, de 1987, né? E sustentabilidade significa o uso racional dos recursos naturais. E o uso dos recursos naturais deve suprir as necessidades da geração presente, sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprirem as suas. Tá? Bom, então, dois conceitos em cima dos quais eu vou trabalhar um pouquinho agora. Tá? Bom, então, a sustentabilidade ela se baseia no famoso modelo do Triple Bottom Line. Né? O que é esse Triple Bottom Line? É um conceito em que eu tenho que ter um equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Né? Se eu me preocupar apenas com o eixo econômico, eu vou ser um predador, né? E não vou ser sustentável. Por outro lado, se eu me preocupar só com o ambiental, eu não vou gerar dinheiro suficiente para sustentar a roda ambiental. Então, eu também não serei sustentável. E se eu for só para o social, né, eu, na verdade, tampouco vou gerar dinheiro e também, como vários exemplos a gente tem no mundo, também não terei preocupações ambientais, porque aí o homem passa a suplantar tudo. Então, esse conceito do modelo do Triple Bottom Line é muito importante e é a base da sustentabilidade. Tá?
o equilíbrio entre as forças econômica, social e ambiental. Muito bem. Agora, vamos tentar falar em sustentabilidade, associando a sustentabilidade à ética. E eu, de novo, vou buscar a ética de Nietzsche, né? Nietzsche, quando definia a ética, ele cria o conceito do super-homem, né? O super-homem não é aquele que usa um macacão, usa uma capa, não. O super-homem aqui de Nietzsche é o indivíduo que criou seus próprios valores afirmativos da vida, um indivíduo que não é condicionado pelos hábitos e pelos valores sociais de uma época. Tá? Então, o super-homem é aquele que supera as ilusões e se volta para a Terra, dando valor à vida terrena com um novo modo de sentir, pensar e avaliar, uma nova forma de existir como sujeito. Ou seja, o super-homem adquire uma nova subjetividade na vivência conjunta do cotidiano. Nota que eu botei ali destacado, olha, uma nova forma de existir como sujeito, um novo modo de sentir, pensar e avaliar. Mas será que não é isso que a gente está propondo quando a gente propõe trabalhar com carbono verde? Né? Bom, quando se volta para a Terra, o homem ético, ele descobre a importância dos valores telúricos, né? Telúricos da Terra, né? Ser ético, e olha que frase bonita, gente, ser ético é promover os processos que podem se desenvolver à eternidade. Ou seja, ser ético é fazer uma coisa que eu faço hoje, que eu faço amanhã, que eu vou fazer daqui a 100 anos, que eu vou fazer daqui a 1000 anos, tá? Então, ser ético, no final, é obedecer aos valores da Terra. Então, como nunca na história do mundo, né, a palavra ethos ganha atualidade. Né? Então, hoje em dia, o ethos em grego significava o quê? A morada humana, o espaço da natureza que reservamos, organizamos e cuidamos para fazer dele o nosso habitat. Ora, ethos hoje em dia não é apenas a nossa casa, a cidade na qual vivemos, o país no qual nascemos. Ethos, hoje em dia, é a casa de todos, o planeta Terra. Então, eu chamo a atenção aqui, mais uma vez, para esse ponto que eu considero fundamental. Ser ético é ser sustentável. O mundo vem buscando uma postura mais ética e mais sustentável, e isso está gerando uma nova onda na indústria. Tá? Então, eu deixo o primeiro recado para vocês, que é o seguinte: buscar química verde, buscar carbono verde, é ser ético. Ok, gente? Bom, então vamos adiante. Esses são os ciclos da química, né? Os ciclos da química clássicos, da indústria química, são esses que estão aí. Nós começamos sempre, uma curva S, sempre, tá? E nós começamos com o nascimento, o crescimento e a maturidade, tá? A indústria química começa com a química inorgânica, né? Mas logo em seguida ela muda para a carboquímica, né? A indústria do carvão, né? É o novo ciclo das indústrias. Notem que todas elas têm essa forma S e elas vão cair e vão para a maturidade e depois elas perdem a força, né? Depois nós estamos ainda na era da petroquímica, tá? Finalmente, nós começamos agora uma era da nanoquímica e da bioquímica. É a nova era que a gente tem da indústria química. Tá? E a gente pode ver que essas ondas, né, a primeira onda, como eu falei para vocês, é uma onda preocupada com produção química, a segunda onda é uma onda preocupada com segurança química, tá? Mas a terceira e a quarta onda são
aquelas da química verde. Tá? Então, nós estamos, de maneira indelével e por razões éticas, sustentáveis éticas, tá? Tendo que entrar na quarta onda da indústria química, que é a onda da química verde. Certo, gente? Então, vamos adiante. Eu vou falar um pouquinho da química verde, tá? Eu, como disse, eu trabalho muito com química verde, eu fui coordenador da Rede Brasileira de Química Verde, eu tive muitos anos na ONU na parte de química verde, tá? Então, é um conceito recente que resulta da nova política econômica oriunda da força motriz ecológica, como eu falei para vocês, tá? Agora, por favor, existe uma grande confusão entre química verde e química do verde, tá? E não quero deixar esse conceito aqui para vocês, né? Porque, às vezes, fazer transformações químicas a partir de um material verde não é obrigatoriamente química verde, tá? Então, por exemplo, é um processo químico, eu não sei se isso aqui está aparecendo, tá, mas não está aparecendo lá? Bom, tudo bem. Um processo químico pode ser tipicamente enquadrado em química do verde, ou seja, ter matéria-prima de fonte vegetal, no entanto, não é química verde. E o que é química verde, basicamente? A química verde é uma filosofia, tá? Eu sempre digo para os meus alunos, não existe verde, existe mais verde. Existe a busca do verde, existe a busca da sustentabilidade, tá? Então, o que nós temos aqui? Esses são os 12 princípios da química verde. Eu não vou poder falar de todos aqui, porque o tempo é curto, tá? Mas são preceitos bastante lógicos, né? O primeiro deles é prevenção, né? Evitar resíduos tóxicos. O segundo é eficiência atômica. O que é eficiência atômica? Eu devo tentar evitar a geração de resíduos, ou seja, aproveitar da matéria-prima a maior quantidade possível de átomos de carbono, sobretudo. A síntese segura, né? O desenvolvimento de produtos seguros, o uso de solventes e auxiliares seguros, a busca pela eficiência energética, isso é fundamental. As empresas todas têm que estar nessa praia da busca da eficiência energética. E aí eu destaquei ali, né, o princípio 9, tá? Que é o uso de matérias-primas renováveis, tá? Que é isso que a gente tenta fazer, evitar a formação de derivados, usar catalisadores, né? Catalisadores são fundamentais para que a gente possa aumentar a eficiência e a seletividade dos processos de transformação, tá? Gerar produtos degradáveis, ter uma análise em tempo real para a prevenção da poluição, tá? E uma química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes, tá? Então, esses são os 12 princípios da química verde. Nem sempre nós conseguimos seguir todos, mas é uma busca seguir esses preceitos da química verde, tá? Então, por isso que eu digo, ninguém é totalmente verde, mas ao longo do nosso caminho, a gente pode se tornar cada vez mais verde, certo? Bom, eu vou falar um pouquinho de uma indústria que é extremamente criticada, que é a indústria do petróleo e dos combustíveis, tá? O que acontece com a indústria do petróleo e dos combustíveis, tá? Na verdade, é uma indústria tradicional que envolve 5 segmentos, né? Então, eu parto do óleo e eu tenho exploração, explotação, transporte, distribuição e refino, tá? Então, essa é uma indústria tradicionalíssima, a maior do mundo, tá? Que tem regras bastante bem definidas há muito tempo, tá? Mas
até essa indústria tão tradicional vem sofrendo graves modificações. E por quê? Né? O refino tradicional está começando, e cada vez de maneira mais forte, a buscar combustíveis mais limpos, tá? Que podem ser produzidos alterando as configurações das refinarias existentes. Tá? O que acontece é o seguinte, hoje em dia a gente descobriu que para remover contaminantes, tipo derivados de enxofre, de nitrogênio, que geram as chuvas ácidas, eu preciso hidrotratar. E, para gerar o hidrogênio, eu gero CO2. Então, com essa nova visão do mundo, do papel do CO2 deletério para a atmosfera, né, eu posso morrer da cura. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu quero deixar para vocês. Então, o que está acontecendo na indústria do petróleo? Há uma busca por combustíveis alternativos vindos da biomassa e também petroquímicos de origem verde. Né? Então, cada vez mais a gente tem falado nos petroquímicos, nos plásticos, nos polímeros, né? Polietileno verde, polipropileno verde, tá? A gente cada vez mais vem falando nisso. Então, o que acontece com a indústria do refino hoje? Ela está fazendo frente a uma série de requisitos que são muito duros. Eu tenho uma regulação ambiental muito mais restritiva, eu tenho uma exigência de combustíveis mais limpos, eu tenho uma matéria-prima cuja qualidade vem caindo, o petróleo, tá? Eu tenho incertezas sobre as escolhas dos consumidores. O que eu quero? O que eu vou querer? Eu quero um carro a diesel, eu quero um carro a álcool, eu quero um carro elétrico, eu não quero carro, tá? Né? Muita gente vem falando disso. Pressões crescentes para a redução de gases de efeito estufa, a globalização, né? Em alemão a gente diz assim, niemand ist eine Insel. Ninguém é uma ilha, hoje em dia. Tá? Então, as pessoas cada vez mais ficam reféns de políticas que são do globo, tá? Sobretudo no que diz respeito à área ambiental. Né? É o conceito que eu falei para vocês, ethos, não é mais a minha casa, a minha cidade, o meu país. Ethos é o planeta como um todo. Tá? E, finalmente, é um negócio. Tá? Eu vim de empresa e empresa tem que gerar lucro. Tá? Isso é fundamental. Tem que investir, tem que crescer, mas tem que gerar lucro. Se não gerar dinheiro, não é empresa. Tá? Então, esse é um ponto também fundamental. Então, o refinador deve buscar soluções alternativas e inteligentes para poder cumprir com tantas exigências. Tá? E as soluções residem na busca de novas matérias-primas, novas rotas de refino, como combustíveis sintéticos. Recentemente, quem me precedeu aqui falou na possibilidade de colocar uma rota na qual eu trabalho há muitos anos, que é o querosene de aviação verde. Né? No meu laboratório, já há vários anos, a gente vem trabalhando e eu fiquei entusiasmado ao saber disso, né? Que nós teremos uma rota de bio-QAV. Né? E, evidentemente, tudo isso passa pela conversão da biomassa. Tá? Então, a indústria do petróleo hoje em dia, né, o que ela é? Ela mantém os seus 5 segmentos básicos, exploração, explotação, transporte, distribuição e refino, mas, hoje em dia, a matéria-prima não é mais só petróleo. Eu trabalho muito no meu laboratório, já trabalhava na Petrobras e continuo agora com coprocessamento. Tá? Então, hoje foi colocado aqui também, né, uma maneira inteligente de trabalhar com biogás pode ser coprocessar, tá? Dentro de uma refinaria. Eu trabalho com biomassa, eu trabalho com gás natural, tá? Eu trabalho com novas rotas, ou seja, biocombustíveis, e eu trabalho com os chamados processos XTL. O que é XTL? Esse X aí é
anything to liquids, né? Qualquer coisa vai ser transformada em combustíveis líquidos por meio da chamada síntese de Fischer-Tropsch, que é minha praia há mais de 30 anos. Tá? Bom, e isso envolve um conceito muito importante, que é o conceito das biorrefinarias. Tá? Então, as biorrefinarias são um novo conceito que envolve muitas áreas e cuja definição ainda não é muito clara. Há muitas definições possíveis. Eu estou colocando aqui, né, algumas bem sofisticadas, tá? Eu botei em inglês porque, digamos, eu tirei diretamente da fonte, tá? E algumas até bem simples, né? Olha lá, a última, a Facility for the Production of Biofuels, ou seja, uma instalação para a produção de biocombustíveis, tá? Não é só isso, é muito mais, tá? Então, eu trabalho com uma definição minha que diz assim: biorefinaria é um conceito que envolve as instalações e os processos através dos quais, a partir de biomassa renovável, biocombustíveis e outros produtos clássicos do refino tradicional do petróleo, tais como os petroquímicos, são produzidos. Tá? Esse é um conceito muito importante. Eu não tenho tempo, gostaria, mas eu ainda vou dar um curso para a GEL aqui, estou propondo dar um curso para a gente falar justamente das potencialidades de transformações a partir do biogás. Tá? Mas é importante lembrar o seguinte: o uso da maior sofisticação molecular de produtos oriundos da biomassa permite o estabelecimento do que a gente chama de plataformas. O que são as plataformas? Tá? São linhas de geração de vários tipos de produtos a partir de uma dada matéria-prima. Tá? E uma geração de uma enorme variedade de produtos de maior valor agregado. Né? Essa é sempre a minha visão. Como eu vim da indústria, apesar de eu estar na academia, tá? A minha visão é sempre valor, valor agregado. Eu tenho que agregar valor. Tá? Então, olha aqui o que eu posso fazer a partir dos diferentes tipos de biomassa. Né? Eu posso, por exemplo, partir da biomassa lignocelulósica, tá? Eu posso hidrolisar e fermentar, vou gerar etanol, e a partir do etanol eu vou gerar uma alcoquímica enorme, que substitui toda a petroquímica. Eteno de álcool, acetaldeído, os ácidos todos, succínico, maleico, por aí vai. Tá? Eu posso fazer uma pirólise, gerar um bioóleo, fazer um hidrotratamento e gerar óleo diesel. Tá? E eu posso fazer a gaseificação da biomassa, que é o que a GEL faz, gerando um biogás, e a partir desse biogás eu posso fazer o gás de síntese, né, que é uma mistura de monóxido de carbono com hidrogênio, e com o gás de síntese, por meio da síntese de Fischer-Tropsch, eu posso gerar diesel, né, eu posso gerar parafinas, querosene de aviação, lubrificantes, nafta, GLP. Eu chamo a atenção sempre dos lubrificantes, né, que é uma área na qual o Brasil, na minha opinião, está claudicante. Tá? Nós podemos gerar lubrificantes verdes, né, a partir do biogás, tá? E que são os chamados lubrificantes tipo 4, né? Ou seja, os melhores que há são os sintéticos mesmo, tá? São os que vêm da síntese de Fischer-Tropsch a partir do biogás. Tá? Então, esse é um caminho também muito importante. E posso gerar metanol, já foi citado aqui, e o dimetil-éter, tá? Que é o filho do metanol. Né? Eu tenho sido acusado de ser o pai do dimetil-éter no Brasil, porque fui o primeiro, ganhei o Prêmio Nacional de Tecnologia pelos meus trabalhos em dimetil-éter, mas eu acredito mais... acredito no metanol, mas acredito mais ainda no dimetil-éter, porque é um combustível, né? Mas também é um petroquímico, ele substitui o GLP com vantagens, tá? E é verde, ele queima sem gerar problemas. Tá? Bom, eu posso fazer, a partir dos açúcares de amido, eu posso gerar, por hidrólise e fermentação, etanol, butanol, hidrocarbonetos.
tem toda a parte da sucroquímica que eu posso gerar, tá? E dos óleos vegetais e gorduras, eu posso transesterificar ou esterificar, fazer o biodiesel, que as pessoas chamam aí, ou fazer o hidrotratamento, gerando HVO, gerando o chamado HBio, que a Petrobras, eu trabalhei nessa rota na Petrobras ainda, que é o Green Diesel, tá? Então, notem a plataforma que eu tenho aí de produtos que eu posso gerar, né, uma quantidade enorme, e, evidentemente, a parte do biogás, nesse caso, representa um papel muito importante, porque, ao fazer gás de síntese, não se esqueçam, tá? A petroquímica se baseia em 3 plataformas, né? Olefinas, aromáticos e gás de síntese. Toda petroquímica no mundo parte dessas 3 linhas, tá? Então, eu gerando gás de síntese, eu estou gerando uma das bases da petroquímica. Então, as rotas são essas que estão aí, né? A partir da biomassa, eu posso ir para uma rota bioquímica, posso ir para uma rota termoquímica, ou posso ir para uma rota oleoquímica, tá? E posso gerar muitos produtos, né? Eu botei aqui uma tabelinha para vocês, né? Dizendo, olha, eu não sei se eu estou bloqueando a visão de vocês aqui, não, né? Conseguem ver? Tá. É porque eu tenho o bíceps e o pânceps desenvolvidos, entendeu? Então, isso Então, eu tenho biomassa sólida, né? Eu posso fazer combustão, gaseificação, pirólise, biomassa líquida, né? Manure, que é o esterco, né? Eu posso amiláceas e sacaríneas, eu posso ter oleaginosas, eu posso fazer muitas rotas de conversão, combustão, gaseificação, pirólise, digestão, hidrólise, fermentação, extração, esterificação, e vou gerar o quê? Calor, gás combustível, bioóleo, biogás, bioetanol, biodiesel, tudo bio, né? E posso chegar no mercado gerando calor, gerando eletricidade, gerando todo tipo de combustível para transportes e posso gerar produtos químicos, tá? Então, tudo isso é possível a partir de uma visão de valorização do carbono verde, tá, gente? Então, esse é o meu grande recado para vocês, tá? Eu trabalho nisso há muitos anos, tá? Não vou dizer quantos, porque a gente vai ficando velho, começa a omitir, né, a idade. Eu sou muito jovem, eu tenho só 47 anos de profissão na Escola de Química, tá? E na Petrobras. Eu me aposentei na Petrobras depois de apenas 38 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Ou seja, faltando um dia para 39, né? E eu realmente há muitos anos que trabalho com essas rotas, então venho agora mesmo, e vou fazer propaganda aqui, vocês vão permitir, acabo de lançar um livro pela Springer, que se chama Decarbonization as a Route Towards Sustainable Circularity, ou seja, descarbonização como uma rota para a circularidade sustentável, tá? Então, é uma área em que a gente vem trabalhando muito e eu trabalho muito nessa linha do aproveitamento e da modificação do biogás, tá? E também o famoso CCUS, em que eu trabalho, que é Carbon Capture Utilization and Storage, né? Ou seja, eu trabalho no U, né? Na captura, eu não trabalho na captura, eu trabalho no U, na utilização do carbono capturado, notadamente biogás. Bom, então, as conclusões hoje, bem no tempo, que eu sou chato para burro com o tempo, tá? É o seguinte, né? A nova postura mundial reconhece a importância da visão ética e sustentável para o planeta, tá? Tal postura implica utilizar fontes renováveis de matérias-primas, portanto, carbono verde, né? Assim sendo, o uso de carbono verde de novas rotas e processos químicos se torna uma obrigação, tá?
Bom, eu comecei com poesia, comecei com o grande Olavo Bilac, e vocês vão me permitir terminar com poesia, né? Eu sou um engenheiro químico que, sem vergonha, sou poeta, tá? E sou membro agora da Academia Brasileira de Poesia, tá? E eu vou terminar, não com um poema meu, mas um poema clássico que fala de verde, que é esse que está aqui. É do grande García Lorca, né? O seu poema que se chama Verde que te quiero verde, né? Verde que te quero verde, e ele diz assim: verde que te quero verde, verde vento, verdes ramas, o barco vai sobre o mar e o cavalo na montanha. Com a sombra pela cintura, ela sonha na varanda, verde carne, tranças verdes, com os olhos de fria prata, verde que te quero verde. Debaixo da lua cigana, as coisas a estão mirando e ela não pode mirá-las. E meu recado final com Lorca é o seguinte, tá? Vamos olhar verde. As coisas estão olhando para a gente. O verde está aí batendo na nossa porta. Então, vamos ver o verde, vamos usar o verde. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade da apresentação e pela capacidade de trazer à ciência um pouco de poesia. Quem sabe inspira as pessoas a terem, além de um trabalho no mundo sustentável, uma consciência sustentável, né? Vamos pensar verde, certo?